Bem-vindos ao Entre Tempos, um espaço de conversa sobre longevidade, cuidado humano e também de como atravessar a vida com mais consciência. Aqui a gente não fala apenas de saúde, aqui a gente fala de tempo, escolhas e presença. Eu sou Rosângela e abro esse projeto com uma convidada muito especial, Drika Góes, professora de yoga, morou por 3 anos na Índia, é formada em publicidade e propaganda. Drika, muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Rô, pela oportunidade, pelo convite. Estou feliz de estar com você. Muito obrigada. Quando nós falamos sobre longevidade, na minha mente vem, em primeiro lugar, o yoga, porque me remete àquelas imagens de senhoras e senhores fazendo yoga com uma idade um pouco mais avançada e com uma flexibilidade muito grande. Então, não poderia começar esse projeto sobre longevidade sem falar de yoga, e não poderia começar falando de yoga sem ter você aqui, Drika. Muito obrigada, obrigada mesmo. Ao longo de nossa conversa, vocês vão poder ver algumas práticas de yoga, algumas fotos de yoga da Drika passando aqui na TV ao lado. E para mim, essas imagens, né, essas fotos suas, ela representa você, é claro, né? Um contexto aí bem maior, que dá para a gente perceber a questão do foco, da sua concentração, da sua resiliência e da sua força como mulher, Drika. É um prazer enorme ter você aqui. Você sabe que você é a minha inspiração. Obrigada, querida. E que seja um momento lindo para todo mundo. Obrigada mesmo. Desejo sucesso para você, né? E parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. E aí eu queria falar um pouquinho, que você começasse falando um pouquinho sobre você, como que você descobriu o yoga, enfim, me conta um pouquinho dessa história, Drika. Tá, isso eu comecei a praticar já tem 23 anos, já faz um tempo. Foi um período que eu tinha voltado de uma experiência morando fora do Brasil. E na minha vida pessoal estava um pouco conturbada, cheia de coisas para administrar. E eu estava buscando realmente um momento de tranquilidade, de relaxamento. Eu fui buscando isso, para falar honestamente. Era alguma coisa até mais rasa do que a realidade da prática. Mas já no primeiro dia, no primeiro encontro, foi uma experiência muito positiva. Eu me senti como se estivesse fazendo algo que eu já conhecia, de alguma forma, né? Foi uma experiência familiar, digamos. E, obviamente, ficou muito claro de que a prática era um pouco mais do que só aquilo que eu tinha ido buscar, né? E de lá para cá, eu tenho intensificado as práticas. Obviamente, não foi desde o começo que eu mantive práticas regulares, diárias, né? Eu frequentava o estúdio 2, 3 vezes na semana, e por algum tempo ainda foi assim. E aí, em 2005, é que surgiu a oportunidade de ir para a Índia, e aí isso ficou um pouco mais profundo, assim. Eu acho que eu tive mais clareza de que eu queria também conduzir práticas e ser professora, né? Eu acho que surgiu daí. Que lindo! E hoje faz quanto tempo que você tem, desde o primeiro início, né, o primeiro contato? 23 anos que eu 23 pratico, anos. E que eu dou aulas há 13. E existe uma Drika antes e depois dessa travessia para o yoga? O que mudou? Sem dúvida. Eu acho que, para mim, pessoalmente, a prática me fez acreditar mais em mim, então trabalhou muito a minha autoconfiança. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, com inseguranças, né? E eu acho que a prática me mostrou que eu podia ser eu mesma, né? Que a minha individualidade, as minhas características, elas tinham valor, né? E que eu acredito piamente hoje de que a autenticidade é a forma da gente ser feliz. Então, a prática realmente não só me trouxe, evidentemente, benefícios físicos, me deixou mentalmente um pouco mais equilibrada, né, com um pouco mais de discernimento, e isso afeta as nossas emoções e como a gente se porta e as decisões que toma. Mas, particularmente para mim, que eu tinha muita dificuldade de me expressar e meio que de ocupar espaço mesmo na vida, é como se a prática me libertasse dessas amarras, sabe? Então, foi muito significativo. Que interessante, que importante você dividir isso com a gente, Drika. E hoje eu vejo muito na medicina atual, né?
que se fala muito de prevenção, de uma medicina mais voltada para o corpo mesmo. E aí, quando nós olhamos para o yoga, a gente vê que há séculos atrás isso já era já era ensinado, né? O todo do yoga. Sim. Refletindo, né? Você já me falou dos benefícios que você teve com essa prática, e o que você vê com os teus alunos ou com as pessoas que iniciam yoga? É perceptível essa mudança? É perceptível. Geralmente, as pessoas vão sentir, obviamente, uma melhora na flexibilidade, eu digo fisicamente, Sim. né? Então, na flexibilidade, na mobilidade, na própria consciência corporal, isso vai se desenvolvendo, a gente começa a perceber o espaço que ocupa a posição que está, que nem sempre a gente está muito atento, né? E tem essa percepção. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, geralmente, o feedback que eu recebo primeiro, antes de alguém dizer, Drica, nossa, olha, a minha mão alcança o pé, antes não alcançava, ou coisas assim, né? É que, geralmente, a dinâmica daquela pessoa, as interações, seja com a família, sejam com as pessoas do trabalho, no dia a dia, essas relações ficam mais fáceis de serem administradas. Porque a pessoa geralmente fica um pouco mais tranquila e não é que anestesia você, né? Pelo contrário, eu acho que desperta no sentido de você ver com mais clareza o que é significativo ou não. A gente se torna um pouco menos reativo, eu acho. Então, você raciocina um pouco melhor, avalia a situação com mais clareza para daí partir para uma decisão, para uma atitude, para uma fala, seja para o que for. Então, eu lembro de alunas minhas, né? É muito comum que tenha um público grande feminino, de mulheres, né, na prática, e o feedback ser, nossa, eu tô tão mais tranquila, meu filho falou que eu tô mais calma, ou qualquer coisa assim, sabe? Então, essa costuma ser a coisa que eu recebo de feedback primeiro, antes de algo físico, a pessoa perceber, né, que toca o pé ou que, enfim. É engraçado você me falando isso, que eu já pratiquei yoga por vários tempos diferentes, né, Sim. ao longo da minha vida, e em alguns momentos, realmente, você não tem a percepção do teu corpo como um todo, você não para sentir, né, Uhum. então, ali a consciência, você está naquele momento presente realmente, com a prática física, te faz ter a consciência do teu corpo inteiro, né, de Uhum. tudo. E para ver se realmente eu entendi, quando você fala dessa questão de trabalhar a flexibilidade e dentro do yoga, parece que a pessoa acaba levando isso para casa, eu entendi corretamente? Seria isso mesmo, né? Você trabalha a flexibilidade ali no momento da prática, e isso reflete de algum modo, na sua vida como um todo? Pode ser interpretado assim, mas eu diria que a prática, de maneira geral, independente, porque a gente tem várias linhas, desde práticas muito leves fisicamente, que são mais meditativas, as técnicas respiratórias são mais enfatizadas, até práticas físicas muito intensas, muito exigentes. Isso diverge, né? A gente tem metodologias muito diferentes, mas todas elas vão te manter no momento presente. E é mais esse efeito que eu percebo que é muito significativo para o resto. É como se é como se o nosso corpo fosse uma massinha de modelar. E aí eu me coloco em diversas posições, eu vou mexendo essa massinha, faço assim, faço assado, eu experiencio o meu corpo de diversas formas, e é como se eu quisesse, por essa manipulação, acessar o meu estado mental, né? Outra coisa que tem muito na prática de yoga e que ajuda muito nessa questão de estabelecer e manter a presença é o vínculo estreito com a respiração, né? Independente da linha de prática. E é como se respiração e mentes fossem irmãs gêmeas, que têm um cordão ali invisível, imaginário, sabe? E que aí quando uma, de alguma forma, é acessada, a outra também é, né? Então, quando eu pratico, por exemplo, um pranayama, uma técnica respiratória, a gente vai, claro, trabalhar a respiração e manter um presente, porque eu estou atenta à minha respiração, e se eu estou pensando no meu inspirar e no meu expirar, eu não estou pensando
milhares de outros problemas que eu possa ter, e as questões e os pensamentos todos, né? E aí, quando eu faço esse elo, ele me deixa mais serena, né? Então, eu acho que é daí que sai esse discernimento. Então, sim, é claro que se eu tenho um corpo mais flexível, provavelmente mentalmente eu também vou ter ali um pouco Uma mais de flexibilidade flexibilidade, né? genial. Mesmo que não seja necessariamente um super desenvolvimento da minha flexibilidade, mas o fato de você estar ali aberto a experienciar posturas que são muito diferentes do que a gente está habituado a fazer, Sim. né? Já nos coloca com um olhar mais aberto e flexível para a vida, mesmo que não aconteça no meu corpo nesse momento, né? Mas eu ainda acho que a prática de tudo que a gente tem, das técnicas todas, essa questão do poder de concentração, foco, presença, as práticas meditativas, enfim, as respiratórias, elas vão ser realmente determinantes para essa melhora ou para esse eu não gosto de falar equilíbrio mental, porque as oscilações elas são absolutamente naturais, né? Mas é como se eu ficasse com maior clareza no meu poder de interpretação da vida. Então, estou te vendo aí de óculos, por exemplo, belíssima, né? E apesar de eu não estar usando óculos, eu vou usar essa imagem figurativa. É como se a cada prática que eu faço, independente da linha de prática, eu vou lá, estendo meu tapetinho, tem todo um ritual, eu me movimento, eu respiro, eu mantenho presença, e é como se eu pegasse um lencinho e higienizasse essa lente pela qual eu observo e interpreto a vida. E aí, a cada prática, eu tenho um pouco mais de clareza, um pouco mais de clareza. E se eu mantenho isso de forma frequente, né, e por um longo período, isso meio que vai se estabelecendo, esse aprendizado ele vai ficando preso em você, ele não é só algo que, fiz essa semana, fiquei bem, semana que vem não fiz, aí aquilo foi embora. São aprendizados que vão ficando à medida que eu consigo estabelecer essa frequência. Então, cada prática traz mais clareza, com mais clareza de interpretação de tudo que acontece no meu entorno, eu tomo melhores decisões. E Sim, assim, sim. e no fim, a vida é uma sequência de momentos, né, de agoras e de escolhas que o tempo todo eu estou fazendo. Então, essas atitudes e pequenas coisas que partem dessa interpretação e avaliação do entorno e das coisas e das pessoas. Então, se eu tenho mais clareza, eu faço melhores escolhas, eu tenho melhores atitudes, né? Melhores falas, de Sim. repente. Então, se eu tinha uma fala mais agressiva no passado, com a prática, isso equilibra um pouco. Não vai mudar a sua personalidade, mas vai te trazer discernimento. E eu acho que isso não tem preço, porque a Hum. gente se sente melhor, quem convive com a gente percebe. E no fim, a vida é sobre isso, é sobre a troca, é sobre a convivência com as pessoas. E se eu posso ser uma pessoa melhor, me sentir melhor e fazer com que o outro seja melhor, a vida E a vai vida? ser melhor, Sim. né? Não, fantástico, 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 Drica. Muito bom. E aí, pegando um pouco de gancho do que você está me dizendo, né, nós sabemos aí que a questão da saúde mental, ela é recorrente, todo mundo hoje, né, tem um olhar para isso. Sim. E novamente nós vamos falar do yoga Uhum. e tudo que você disse dessa questão de você ter uma mente presente, de você realmente conseguir trabalhar para que você tenha um pouco mais de discernimento. Não quer Sim. dizer que você praticando yoga, meditação, você não vai ter problemas na sua vida, não, mas pelo Não. menos você vai ter mais clareza Uhum. da forma que você pode conduzir. Uhum. Eu queria que você me trouxesse um pouco dessa questão da meditação, como ela te ajudou. A Drica, que nós vemos assim, sem gravidade, né, flutuando, ela é sempre assim, né? Porque muitas vezes a pessoa vai olhar para Sim. as tuas fotos, enfim, para o teu canal, e vai falar: nossa, ela não tem problema, ela Uhum. passou assim, até agora foi muito tranquilo tudo. Me Sim. fala um pouquinho da questão de saúde mental, de como realmente o yoga, a meditação, pode ter te ajudado e como Sim. ela pode ajudar outras pessoas também. Ah, a meditação, eu acho que é das ferramentas ou técnicas, enfim, mais úteis, mais efetivas. E não precisa ser algo complexo, complicado, prolongado para que seja efetivo. A gente consegue, com poucos minutos diários, estabelecer isso que eu mencionei, de ter um pouco mais de tranquilidade,
para interpretar melhor a sua vida e fazer melhores escolhas. Então, é muito impressionante como a prática, eu diria que a frequência da prática é muito mais importante do que o tempo de duração daquela meditação, por exemplo, né? Então, às vezes, mas vai fazer diferença se eu parar 5 minutos? Vai fazer diferença, né? 5 minutos? 5 minutos todos os dias. Seria melhor 10 ou 15? Seria. Mas não precisa ser meia hora, não precisa ser 1 hora de prática meditativa. E dentro da meditação e das várias linhas, né, de práticas meditativas, pode ser que você encontre uma que você se adeque melhor, assim, porque tem pessoas que vão ter muita resistência, não consigo ficar absolutamente imóvel. Parado ali por 5, 10 minutos me dá faniquito e tal. Mas uma coisa que eu queria convidar até quem está assistindo agora é para tentar, porque sabe quando a gente começa uma atividade nova? Vou aprender a nadar, vou aprender a andar de skate, vou para academia fazer um treino de musculação. Nunca fiz. Eu não tenho que treinar aquele músculo ou desenvolver habilidades para determinadas atividades. Sim. Para a meditação não é diferente. A gente vai ter resistência no início, especialmente quando a gente trabalha com a mente. Ela vai o tempo inteiro resistir a essa mudança que você está querendo impor, né? Então, vai ser desconfortável, vai ser difícil, vai pinicar aqui, pinicar ali, a postura incomoda. Mas, enfim, com técnica e boa orientação, você consegue iniciar e, se persistir, logo percebe que dá conta de ficar um hábito, né? Exatamente, vira um hábito. Mas, para algumas pessoas, pode ser que seja um esforço realmente no início, né? Mas eu garanto que não vai se arrepender se der esse passo, né? Para mim, pessoalmente, quando você falou, as pessoas te veem nas redes, nos vídeos e tal, e acham que a sua vida é absolutamente tranquila e perfeita e serena, né? Plenitude em pessoa, não. Eu sou uma pessoa comum que sente todas as emoções, que tem medos, aflições, anseios, dificuldades, que sente raiva, que sente tudo, que todo ser humano sente. Eu diria que o que aconteceu nos últimos anos, especialmente quando eu passei a praticar todos os dias, que isso já tem algum tempo já que eu faço, é que eu não fico tanto tempo apegada a esses sentimentos ou a essas emoções. Então, eu consigo me desprender, seja da raiva, seja do medo, seja da ansiedade, né? Eu sou uma pessoa muito menos ansiosa do que eu fui antes. Sinto ansiedade? De vez em quando, mas assim, é muito leve hoje em dia, né? No passado já foi muito intenso. Não intenso patológico, mas intenso de incomodar, de dar aquela aflição, aquela coisa no peito, né? Que você fica... Quando você me convidou para vir aqui falar com você, por exemplo, né? Para mim foi tranquilo o convite, eu não fiquei ansiosa, como é que vai ser, como é que não vai ser. Tempos atrás, tenho certeza que seria diferente, né? Anos atrás. Então, eu acho que, de certa forma, a vantagem de quem tem o hábito de meditar regularmente ou de praticar yoga, mesmo que a meditação não entre diariamente, mas que você tenha ali uma prática de asanas, né? Das posturas, ou da respiração, enfim, ter uma rotinazinha, né, de práticas diárias, isso vai inevitavelmente fazer com que você se sinta mais equilibrada de maneira geral. Então, vai sentir raiva? Vai. Você se incomoda no trânsito? Você perde a paciência? Sim, eu tenho filhos adolescentes, eu perco a paciência. Sim, não tem como, né? Hora ou outra vai acontecer. Mas, assim, eu não fico presa naquilo. Eu acho que eu identifico muito mais rapidamente esses desequilíbrios. Então, é como se eu tivesse, né, picos ou quedas muito mais intensas antigamente. Agora, essa flutuação ela é mais leve. Mais né? leve. Então, e é super útil, assim, porque... traz, como eu falei antes, para o nosso dia a dia e para a nossa vida um pouco mais de leveza, assim, né? Não que todo momento seja leve, a gente passa por questões que não estão sob controle, né? mas na forma com que certeza. Você vai reagir que muda, né? E aí você falando, são 5 minutos por dia que nós precisamos sair da agitação, sair do piloto automático e criar uma disciplina para tentar realmente mudar o cenário. Seria isso, né, Seria isso. Drica?
Porque, assim, a minha dica sempre às pessoas que me acompanham, ou no canal, ou no Instagram, enfim, e praticam yoga e querem ter uma prática frequente, geralmente tem muita dificuldade de estabelecer esse hábito de todo dia, né? Porque não é todo dia que a gente tá bem, Uhum. não é todo dia que a gente quer. É a mesma coisa pra mim. Tem dia que eu penso, meu Deus, pra quê? Queria poder Que ótimo passar você essa, falar né? isso. Mas eu acho que a gente tem que pensar numa estratégia seguinte, que é uma dica que eu dou para quem me pergunta e funciona bem, porque foi algo que eu fiz comigo. Foi uma orientação que eu recebi de um professor também e foi muito legal, que é, ter clareza do porquê você está fazendo. Se eu tenho clareza, né, por que que eu quero, o que que eu acho que é importante todo dia, aquilo está claro para mim, né? Já vai ser um bom estímulo. Ah, mas às vezes não é o suficiente, é verdade. Então a minha dica é, pense não assim, yoga me faz bem, então eu quero praticar todos os dias para o resto da vida. É pesado. É demais, né? É um compromisso que Sim. sufoca, que você fala, não, você já mal falou, verbalizou, já sabe que não vai dar conta. Pensa em 7 dias. Então, de hoje até 7 dias, de segunda a domingo, eu vou praticar todos os dias. Desafio feito. O quê? É uma dica, hein? O quê? Determine o que é viável hoje. Para mim, hoje é viável, todos os dias, fazer. Escolhe um horário. Isso é importante a gente ter clareza. Não muda o horário. Vou encaixar. Não vai. Vai passar. Determina um horário que encaixe na sua rotina, de segunda a domingo, para aquela semana. É esse o compromisso que você tem que assumir. Horário, tempo de duração e o que exatamente você vai fazer. A dica é, se eu conheço a saudação ao sol, que é uma sequência de posturas, né, cíclica, que é comum na prática de yoga, a maioria dos praticantes conhece, e se não conhecem, dá uma olhadinha no Google, vão achar, é super fácil de achar. Eu posso dizer todos os dias, vamos supor que eu acorde às 6 da manhã, eu acordo, eu não vou nem me preocupar em tirar o meu pijama, que é para facilitar o processo. Deixo ali o meu espaço de prática meio que preparado já no dia anterior. Eu vou acordar, eu vou subir no meu tapetinho e vou fazer 5 saudações ao sol. Eu vou fazer uma saudação ao sol. Não importa qual que é, mas assim, você vai determinar o que é. E por aquela semana, você vai todo dia acordar, subir no tapete, fazer uma saudação ao sol. É teoricamente fácil, certo? Sim, sim. Não, Perfeito. Que seja fácil a primeira semana. A segunda, o que vai acontecer? No domingo, você vai falar, poxa vida, eu sou muito foda. Desculpa a palavra, mas é isso. Eu sou incrível, porque eu consegui manter o compromisso de uma semana, levantar, subir no meu tapetinho e praticar. Se você pensa no resto da vida, fica pesado. Ou se você pensa em 1 hora de prática todo dia, fica pesado. Sim, sim. Uma saudação ao sol. Semana seguinte, você ficou animada. Olha, acho que dá para fazer um pouquinho mais. Eu vou fazer 3 saudações. Ou vou fazer 5 minutos de prática. Poderia ser com a meditação também. Poderia ser qualquer outra sequência de posturas. Mas eu proponho horário, tempo de duração de 1 semana e o que eu vou fazer. Quando eu concluo, já que foi algo que eu propus que é viável de ser feito, concluí feliz, com a minha autoestima, com a minha autoconfiança elevada, proponho um novo desafio para a próxima semana. Pode ser o mesmo, eu posso mudar, mas eu vou renovando isso. Nossa, e com o tempo, vai ficando mais fácil, né? Aí você consegue encaixar tudo. Que dica importante, que dica importante. A gente começa mesmo. pequeno, é mais fácil. É mais fácil, né? Com limites aí pré-estabelecidos. É fantástico. E aí, o que você colocou chama atenção para um dos objetivos do podcast, que é realmente chamar para o protagonismo. A pessoa para o protagonismo da vida dela, que a gente tem uma terceirização da saúde, da alimentação, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade realmente de colocar, assumir uma disciplina, talvez por projetos muito longos. Você trouxe a receita do bolo, não tem desculpa agora, nem para mim, nem para vocês, a gente vai ter que fazer. E eu acho excelente isso, porque um dos objetivos é exatamente a gente assumir o protagonismo, a gente aprender a se cuidar, né? Se autocuidar. E a autoestima, ela vem quando a gente consegue cumprir metas, mesmo que pequenas, né? Não precisa falar, eu não vou colocar essa meta que ela é muito pequena para mim, mas você não consegue colocar uma meta muito grande e
e cumprir. Eu achei importantíssima essa dica que você deu agora para todo mundo, Mas Drica. é legal, porque se eu tenho um objetivo, né, um destino, digamos assim, o fato é que eu tenho que caminhar até lá. E se eu não der passos, eu não vou chegar. E são os pequenos passos é que constroem esse caminho Sim. todo, né? Então, a gente começa pequeno, pensa nesse plano para uma semana, é um compromisso mais curto, por menos tempo, é menos aflitivo, Sim. e aí a gente consegue manter. E falando um pouco de disciplina, que é uma das Uhum, principais questões aí que nós temos, né, sim. para qualquer coisa, eu queria conhecer um pouquinho da tua infância. Você praticava algum esporte na tua infância? Porque existe uma relação que fala, olha, quem já praticava Sim. na infância, fica um pouco mais fácil você manter disciplina quando adulto. Uhum. Você praticava algum esporte? Eu não era uma pessoa. Eu era muito ativa quando pequena, de subir em árvore, bem moleque, assim, canelas roxas o tempo inteiro e tudo mais. Mas eu nunca fui da prática esportiva, mas isso tem uma razão, não que eu não gostasse do movimento e da atividade física exatamente. Mas como eu falei antes, eu era tímida. E isso eu não conseguia superar, era muito difícil, porque aí os esportes, a maioria na infância são esportes coletivos, Sim. tem interação, e isso para mim era difícil e sofrido, sabe? Então eu meio que fugia dos esportes todos por isso. Tenho mais clareza disso agora na fase adulta, obviamente, já há alguns anos, mas eu sei que é por isso. E eu não tinha um perfil, Rô, de super disciplinada, tá? Olha, então não tem desculpa para nós, gente. Eu não era aquela Não pessoa dá para super trazer problema da disciplinada e infância. organizada e tudo mais. Isso se construiu com um certo esforço mesmo, assim. E uma coisa que é interessante é que à medida que aquele hábito se estabelece, no caso a gente está fazendo menção à prática de yoga, né? Hoje eu não sei não fazer. Já é uma coisa embutida no seu dia a dia. Exatamente, eu não sei, é que nem assim, então hoje não vou escovar o dente, não tem como eu não escovar meu dente. Não tem como eu não tomar banho. E eu brinco falando que a minha prática diária é a minha higiene mental. Eu não posso deixar de fazer, eu não sei não fazer, né. Primeiro que eu gosto realmente do movimento, eu gosto de movimentar o meu corpo, me faz muito bem, eh, mas eu tenho clareza de que essa questão da higiene mental, eu não consigo deixar de lado, porque por mais que eu esteja cansada, indisposta, porque a disciplina, ela realmente, assim, se eu esperar ter vontade, eu não vou Não vai fazer, fazer, exatamente. né, eu não vou fazer. Porque é difícil o dia que você está super disposta e animadíssima para estender o seu tapetinho, subir e Hábito praticar. não é vontade, né, a gente tem que Exatamente. criar esse hábito. E hoje em dia já virou, assim, parte do meu dia a dia, então vai chegando perto do horário que eu sempre faço, no meu caso é final do dia, eu já estendo o tapetinho Muito e me bom, movimento. muito bom. E Drica, falando ainda sobre a saúde mental e mente, você acha que Uhum. a mente adoece antes do corpo? Muitas vezes acho que sim. Eu acho que tem questões mentais que depois, num outro momento, se manifestam fisicamente, né. Eh, Acho também que é útil que mesmo que eu tenha algum desequilíbrio físico ou uma doença até com nome e sobrenome já diagnosticado, né, se eu cuido do meu estado mental, isso vai inevitavelmente me ajudar a combater ou a lidar com essa dificuldade, né. Então, o olhar para a saúde mental, ele é uma das coisas que a gente pode fazer por nós, né, de mais importante, porque se o meu mental está bem cuidado, equilibrado, fortalecido, fisicamente e a minha vida, né, fica um pouco mais fácil de ser conduzida e administrada. Sim. E o que a meditação mudou na sua vida de forma concreta? O que eu mencionei, né, que eu falei mais com relação à Sim, prática de yoga, mas, inevitavelmente a meditação teve também esse efeito direto e muito intenso, assim, significativo. Eu acho que à medida que a meditação virou uma rotina, né, ficou mais fácil perceber as minhas fragilidades,
dificuldades, ao mesmo tempo que eu consegui ter mais discernimento para perceber aquilo que eu tinha de valor, as minhas qualidades, porque às vezes a gente fica... É muito mais fácil olhar aquilo que está ou ruim ou que é difícil, né? E a gente raramente vê coisas positivas também em nós mesmos. Então, isso também ficou mais fácil. No meu dia a dia, aquilo que eu mencionei sobre a gente ter um pouco mais de clareza, né, Sim, e é o que mais... discernimento, é uma coisa muito significativa, porque isso vai afetar tudo na vida, absolutamente tudo, assim. Na sua movimentação, sei lá, no trânsito, para sair da sua casa e ir para o trabalho, de repente você leva aquela fechada e você começa a perceber que coisas que antigamente iam te deixar muito alterada, ou com muita raiva, ou enfim, não importa o que acontece, né? Muito desequilibrada, a emoção ia ficar muito intensa, aquele sentimento, já não te pega mais. É como se você aprendesse a dar valor ao que realmente importa. E o que não importa, você meio que desapega daquilo, sabe? Ah, tá, levei uma fechada. E daí? Tudo bem, Tá tudo vai bem. ter, Não né? bateu, que bom, sigo o meu caminho, vou, né? Não, aquilo não altera tanto. Eu Tá dei o exemplo mais do trânsito, porque é, geralmente as pessoas se incomodam muito com isso, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa e poderia ser outro sentimento, não só a raiva, a impaciência, mas poderia ser a tristeza, poderia ser o medo, enfim, a ansiedade, né? Eu acho que a intensidade dessas emoções fica um pouco reduzida quase, né? Não no sentido de anestesiar, porque eu também acho que a gente deve sentir alegria e as coisas que também são positivas, sim. né? Mas eu acho que eu não fico tão presa. Eu me sinto menos presa a esses estados mais perturbadores, sabe? Emocionais mais perturbadores. Muito bom. E o que é envelhecer para você? Viver. Viver, respirar. Porque senão eu não estaria aqui se eu não estivesse envelhecendo, né? Já tinha acabado a minha Já tinha vida. acabado. Então, envelhecer é viver, aprender a viver e, portanto, a envelhecer é uma coisa que a gente tem que fazer, porque, obviamente, a gente começa a perceber, muda o corpo, em algum momento eu vou sentir também fisicamente, as minhas capacidades provavelmente vão se alterar, né? Aquilo que talvez eu desempenhe hoje fisicamente, na minha prática, inclusive, eu tenha que fazer adaptações em algum momento, então trabalhar com isso, eu acho que é desafiador, mas eu acho que é um trabalho interessante mental, assim, de trabalhar também com essa questão do ego, de desapegar um pouco as questões estéticas mesmo, porque o fato é que muda, né? Sim, o E eu fato quero é, continuar vivendo, então tá tudo bem envelhecer. faz parte do processo, É, né? Tem é, tanta, não dá para lutar contra, né? De forma exatamente. alguma. É, Mas o fato de você ter vontade, ter coragem, ter disciplina, de acordar todo dia, de fazer uma prática de yoga, de vir aqui, de, enfim, de ter vontades, eu acho que isso para mim é viver, entendeu? Né? De você sim, ter a coragem, né? Você ainda de realmente buscar coisas novas a todo momento, com né? certeza, Né, sem Drica? dúvida. E, e eu lembro, não me recordo onde eu vi, mas eu lembro de uma pessoa que falou que a definição de sucesso para ele era ele conseguir fazer tudo o que ele planejou durante o dia. Eu achei fantástico, entendeu? Sim, Né? A gente traduzindo assim, se a gente consegue fazer o que a gente se planeja diariamente, exatamente. Já é já é maravilhoso, maravilhoso, sim. né? E você acredita que o corpo, de alguma forma, guarda a história da mente? Eu acho que sim, eu acho que as experiências vividas, elas ficam impressas de certa forma, não só na nossa mente, mas no nosso corpo. Tanto experiências positivas quanto coisas negativas, de repente agressões sofridas. Eu não estou falando de marca, né? Mas eu acho que isso fica impresso, sim. Que a gente carrega, né, É, de alguma forma isso para eu acho que nesse conosco. sentido a prática ajuda um pouco, porque como a gente está movimentando o corpo o tempo todo e na prática de yoga tem muitas posturas que a gente geralmente não se colocaria naquela posição se não fosse Se na não fosse a prática, assim, prática, né? Fico é. imaginando, claro, uma ou outra prática física pode ser que proponha algo semelhante, mas é difícil, não é comum.
Então, de alguma forma, eu acho que essa movimentação do físico também vai nos libertando dessas, talvez pequenas amarras, coisas que ficam presas ali, retidas no corpo, né, em diversos pontos. E eu acho que o movimento, na verdade, é super útil. A gente precisa se movimentar. O Precisa se corpo foi movimentar projetado para o para isso, movimento. né. E você acha que a prática de yoga, ela preserva a juventude interior e do corpo? Sim, né, porque a gente vê isso na prática, Sim, mas, como um todo, você acha eu que acho que sim, porque existe, junto com a prática e junto com aquilo que eu falei, da gente ter um pouco mais de clareza e tal, também uma certa sensação de completude, de integração com o entorno, e de certa forma, quase que essa felicidade que não tem uma razão específica. Que a gente está muito acostumado a dizer: "Ai, estou feliz hoje porque tal coisa aconteceu". Se associa a felicidade a ou algo material, tá tudo bem a gente ficar feliz com: "Ah, ganhei X ou comprei Y", tá tudo bem, não tô criticando não. Mas, eu acho que talvez a prática desperte a nossa capacidade de perceber que a felicidade não depende de coisas ou situações muito especiais, né. E você passa a ver beleza no dia a dia, assim, corriqueiramente, assim, né, nas coisas, sei lá, eu acho até que o nosso olhar, por conta talvez do discernimento, me veio agora, até a ver mais beleza nas pessoas, sabe, em gente que a gente não conhece. Eu me vejo às vezes eu sou muito observadora, né, então vendo as pessoas, olhando o entorno, e talvez a prática contribua nisso, porque de certa forma a clareza nos faz enxergar um pouco além, assim, né. E aí eu acho que a a nossa felicidade é alimentada também dessa forma, dessa né. forma, né. E tem, eu vou trazer um livro, né, que eu li há algum tempo, pegando, né, um pouco desse contexto do yoga e das posturas, também falando do yoga que já é centenário, mas assim, Uhum, de uma escritora chamada, Amy Cuddy, O Poder da Presença, uhum, onde uma dos pontos que ela coloca é do poder das posturas que afetam as emoções, né, sim, e como trabalhar isso. uhum, Esse livro é relativamente novo, né, uhum, e eu não tenho como, não lembrar das posturas do yoga, né, de poder, enfim, que sim, realmente te dão um bem-estar, muito forte. Eu uhum, não sei se a gente pode, de alguma forma, relacionar isso uhum, porque existe um bem-estar nas práticas, né, sim, de posturas que nós fazemos e sentimos a mudança realmente. Não sei se foi científico isso, se foi provado ou não foi provado, mas o fato é, a minha experiência foi com a prática quando sim, eu fiz yoga e eu relacionei isso com o sim, livro. uhum. O que que você acha a respeito disso? Faz sentido mesmo a gente, ter essa questão das posturas, mudar, pode mexer com as emoções? Eu acho que faz sentido, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha prática pessoal. Sim, Como eu falei já algumas vezes durante a nossa conversa, eu era muito tímida, não que eu não seja hoje, eu administro melhor. E para quem é muito tímido, é muito comum que você feche os ombros, o peito fica fechadinho, ombros para frente, né, quase como uma coisa de proteção, você não quer ser muito visto e tal, que era uma postura que eu ocupava muito. Então, quando eu comecei a praticar ioga e fazia as extensões de coluna, que é quando a gente abre o peito, projeta o expande, tronco para né. trás, Uhum. né, isso me incomodava muito. Até hoje, são as posturas que eu sinto mais dificuldade, né. Não só eu tenho uma resistência no meu corpo físico para essas construções, mas eu sinto uma resistência de uma certa aflição em ficar muito tempo numa postura de intensa extensão de coluna. Me aflige um pouco, até hoje. Olha, Mas foi das práticas mais úteis para mim, porque o fato é que quando eu abro meu peito e expando, existe uma postura de maior confiança, né, é diferente, se você olha para mim, eu sento aqui, eu tô toda encolhidinha, você sim, vai ter uma percepção, né, que o corpo tá falando para ele você de como eu tô sim, me sentindo. Se eu estou com a minha coluna alinhada
e o meu peito está aberto e minha postura está, né, mais ereta, você tem uma outra percepção de mim. Eu também vou ter uma outra sensação se eu estou assim ou se eu estou assim. Já me dá uma certa confiança, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, dei esse exemplo das posturas de abertura de peito, né? Que para mim fizeram sempre muito bem, porque além de abrirem o meu peito, abrem também a região da garganta, que às vezes você fica ali com aquilo preso, retido, a sua fala, no meu caso, a expressão era uma coisa muito difícil, né? Então me ajudou muito. Tem esse aspecto quase que não é terapia, mas é meio terapêutico, assim, né? Que é interessante, assim como, por exemplo, as posturas do guerreiro, em que a gente se coloca com os braços firmes, o peito aberto, e aquilo tudo traz realmente, assim, desperta um pouco mais de força e coragem, É. tem ali um ímpeto, uma coisa que nasce daquela posição física, né? Então, sim, eu acho que faz diferença. Quando eu praticava, essas posturas de abertura eram que mais realmente mexiam comigo, de uma Uhum, certa forma, tanto durante quanto depois. Eu sim. também senti isso. Muito bom. Se você tivesse que sugerir um exercício, se você tivesse que sugerir um exercício simples para alguém que está nos ouvindo nesse Uhum. momento, para melhora, né? Que exercício que você sugeriria? Eu sugeriria não um exercício físico, não uma prática de postura qualquer, mas eu sugeriria que a pessoa, respirasse com mais atenção nos momentos desafiadores. Independente de fazer uma técnica com nome e tal, pranayama A, B, C ou D, né, o fato é que se a gente para e respira algumas vezes de forma profunda e lenta, mais controlada. Eu saio daquela coisa ofegante, que geralmente quando eu estou perturbada Sim, mentalmente, a respiração está curtinha, ofegante, né? Então, se na hora que me dá aquele calorão que veio a raiva de repente numa conversa com alguém, ou no trabalho, ou no trânsito, ou dá aquele nó na garganta, vontade de chorar numa situação que eu tenho que me colocar, mas não estou conseguindo, enfim, seja o que for que te abale, nessas situações é muito útil que você, antes de falar nada, antes de tentar qualquer ação, né, respira algumas vezes de forma profunda e lenta, no sentido de, como se você mandasse um sinal para o seu sistema se acalmar, para que você possa discernir, para então agir, seja fazendo o que for, né. Parar e respirar com atenção vai ser sempre, sempre útil. é uma coisa que a gente acabou esquecendo, né, Drica, na correria desse mundo, no piloto automático, como que nós eh, nos distanciamos tanto, né, disso. Eu acho que sim. Primeiro porque, assim, felizmente a gente não tem que pensar na respiração, ela acontece naturalmente, senão não tinha Naturalmente, seres humanos aqui, né? se dependesse da gente A gente pensar para tinha respirar. morrido. Mas, como isso acontece naturalmente, é um processo que a gente nem observa, assim, ele fica ali, você não olha para aquilo, né? E se a gente aprende a olhar para a respiração, ela fala muito de como a gente está se sentindo. Sim, Até é uma coisa interessante para quem está em casa fazer, né, quem está assistindo, enfim, pensar em diversos momentos do dia como está a sua respiração. Mais curta, mais longa, mais calma, mais ofegante, mais alta. Às vezes a gente está com a respiração mais aqui no peito, às vezes eu sinto a expansão maior de forma geral no tronco, enfim. E como eu me sinto também nessas várias situações de padrão de respiração. Mas eu acho também que tem a ver com, cada vez mais, uma certa urgência que se estabelece. É tudo muito rápido hoje, né? Aconteceu alguma coisa do outro lado do planeta, você sabe instantaneamente, porque a gente tem a internet e isso é divulgado instantaneamente. As pessoas querem respostas rápidas, a gente é exigido no trabalho para ser cada vez mais rápido, para ter uma performance cada vez melhor, né? Seja no que for que você faça. E o desempenho tem a ver com o tempo, e tempo é dinheiro, então as pessoas querem coisas rápidas. rápidas. E aí você tá tão ali envolto em tudo isso, tentando dar conta, quem que vai parar para olhar para a respiração? Nem lembra Nem que esse é lembra um que processo que pode ser observado, né? a Nem gente. sabe às vezes. Mas parar e respirar com consciência é sempre útil. Ótimo. A gente não tem o objetivo de falar que para a pessoa ter uma longevidade excelente vai ter que praticar yoga, que todo mundo, Sim, né? Não não. é esse o objetivo, Uhum, mas a gente realmente resgatar
todos os benefícios que são comprovados e a gente vê, Sim. né? E para tentar realmente implementar o que é possível no dia a dia faz toda a diferença, né? A gente está falando das mesmas coisas, né? Os médicos atualmente falam das mesmas coisas que já Uhum. se dizia há muito Uhum. tempo atrás. Então, foi por isso que eu achei importantíssimo ter você aqui no primeiro episódio, Drica. E se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Uhum. Para quem de repente está passando por um momento difícil e que não sabe, não consegue, né, sair, se levantar, enfim, Uhum. que mensagem que você deixaria? Eu diria para confiar, respeitar e aproveitar o tempo. Confiar porque o tempo cura as feridas, ele de alguma forma soluciona os nossos problemas, né? Respeitar porque é tudo que a gente tem, assim, tempo é vida. E aproveitar porque passa rápido. E se a gente fica aguardando estar pronto para fazer alguma coisa, né? Ou tá no momento ideal, a vida passa, o tempo passa e depois a gente se arrepende, né? E não tem como voltar atrás. Então acho que é isso. Drica, muito obrigada, obrigada mesmo, viu? Eu que Eu agradeço pela amei. oportunidade, desejo sucesso no seu projeto Obrigada, e que a vou estar gente acompanhando. possa trazer luz aí, consciência para as pessoas que a longevidade já está acontecendo, né? Sim. E como eu falei, a gente tem que trazer esse protagonismo de alguma forma. Pelo yoga, excelente. Se não for, mas a gente tem que realmente ir buscar isso, porque nós vamos envelhecer, né? E Uhum. envelhecer com qualidade é o que vai fazer toda a diferença mesmo. Sem dúvida. Eu trouxe um miminho para você. Ah, muito obrigada, querida. Muito obrigada, Muito Drica. obrigada. Agradeço demais. Recebo com o maior carinho. Obrigada mesmo e sucesso. Obrigada. A você que nos ouviu, obrigada por estar aqui. A vida acontece entre tempos e cada respiração é uma escolha.